que eu tenho trabalhado e tem dado um certo resultado interessante, uma vez que o material do planejamento da aula fica lá disponível para vocês, bem como o link de fazer atividade, se tem um slide, tudo que precisar que eu planejo na aula fica lá armazenado no blog e você pode entrar quando você precisar e você pode pegar essas informações lá, certo? Então eu vou transmitir a tela de uma página da internet aqui para que eu mostre para vocês como que a gente vai então acessar a esse blog, né? Como que a gente vai então trabalhar com essa ferramenta. Então são duas ferramentas básicas, né? Ou três. É o GR8, né? Que a gente vai colocar tudo que precisa lá, mas tudo que eu confecciono, entendeu? Tudo que eu confecciono para uma aula, eu faço aqui no blog. E lá no GR8, o que eu coloco para vocês? Lá no GR8 eu coloco o link para que vocês entrem aqui nesse material que eu tenho disponibilizado para vocês, certo? Então, nós vamos entrar na página da internet e digitar lá o seguinte endereço, né? Que, na verdade, é o endereço que vocês utilizaram para pegar o link dessa aula aqui, ok? Mas é o seguinte endereço. É Sociologia 3, que significa terceiro ano, caiomaluf.blogspot.com. Mas você pode conferir esse link aí no grupo mesmo, né? Como você já viu, comentou até aqui. Então, entrando lá no blog, tem uma série de coisas lá, né? Veja lá, a primeira postagem que eu fiz é essa aqui, olha, quem é o professor? Então, talvez seria interessante, se você tem interesse em saber quem sou eu e por que eu estou aqui, né? Então, aqui tem um pouco da trajetória, né? Aqui, veja bem, aqui tem um pouco aqui do currículo, essas coisas todas, né? Bem como uma coisa que pode ser importante para aquele que ainda não tem, a questão do contato e a questão do e-mail. Então, está aqui nessa página inicial do blog, certo? Então, quem foi meu aluno ano passado já percebeu que a gente utilizava essa perspectiva desde lá. Depois, eu coloquei aqui, gente, olha, currículo Sociologia do terceiro ano. A Organização Nacional do Estado para esse ano é de só o primeiro semestre, né? Então, nós só temos aqui ainda o primeiro bimestre e o segundo bimestre. Então, de agosto para frente, isso aqui será atualizado. E aí, nesse sentido, eu já estou aqui apresentando a disciplina para vocês, certo? Porque já me apresentei, então está escrito lá o nome, mas meu nome é Caio José Silva Maluf Franco, né? Caio Maluf, de forma mais resumida, né? Para aqueles que já me conhecem por aí. E então, esse ano, a gente vai trabalhar duas disciplinas, né? Que será, então, a sociologia e a filosofia, né? Então, nós vamos trabalhar essas duas disciplinas durante esse ano de 2021, né? Da forma que tiver de ser, né? Se vai ser por REAMP o tempo todo, se vai ser só uma parte, se vai ser presencial logo, isso aí a gente não sabe, mas a gente sabe o que é a questão aí. E aí eu queria mostrar aqui o conteúdo, né? O conteúdo, e eu queria ver as reações de vocês aí diante dos assuntos que vocês já estudaram, né? Que vocês já estudam sociologia do primeiro ano, no segundo ano, e agora, então, vocês vão para o terceiro ano de sociologia. Então, eu não participei dessa formação de vocês lá no primeiro e segundo ano, mas nós estamos tendo essa oportunidade aqui agora, no terceiro ano, né? Vocês, se olharem lá na minha apresentação, eu tenho experiência com essa disciplina já tem uns 10 anos, pelo menos, né? Então, eu trabalhava com essa disciplina tanto no colégio, né, no colégio particular que eu trabalhei, quanto no Colégio Ariston e na faculdade, né? O maior tempo da minha vida que eu trabalhei essa disciplina foi nos cursos de licenciatura, né, na faculdade, na UEG. E aí, inclusive, a professora Bruna foi minha aluna, né? Eu acho que lá no ensino médio não foi aluna de sociologia, mas lá na faculdade foi minha aluna da disciplina de sociologia, no caso lá especificamente da educação, sociologia da educação. Isso mesmo, professor. Pois é.
Então, o fato principal, gente, eu costumo dizer o seguinte: a sociologia é estudar história. Mas, normalmente, você estuda história lá da Idade Antiga, da Idade Média, da Idade Moderna, né? História do tempo passado. Agora, uma história das coisas que estão acontecendo hoje, né? Ou do que está se dobrando nesse momento, seria a sociologia, que eu digo. Então, a sociologia é o estudo da história do tempo presente, das coisas que estão acontecendo nesse momento e acabam influenciando no nosso modo de viver, influenciando no preço das coisas, influenciando em quem assume o governo, sabe? Influenciando em como que ocorrem as aulas, influenciando o que se ensina nas aulas. Então, a filosofia, a sociologia, desculpa, ela tem essa função de estudar esse tempo presente e perceber, então, a dinâmica da sociedade. Então, como que a sociedade se comporta? E aí, a gente observando como que uma sociedade se comporta, a gente verifica que outra sociedade se comporta diferente, né? E às vezes a gente percebe que dentro da nossa sociedade a gente vê comportamentos diferentes de indivíduos aqui dentro. E mesmo assim continua sendo Brasil, continua sendo brasileiro, continua sendo cultura brasileira, continua sendo ainda identidade nacional, sabe? Continua sendo uma série de coisas, mesmo sabendo que eu, você, cada um de nós aqui vive vidas muito diferentes, tem valores muito diferentes, tem religiões muito diferentes, tem práticas de lazer muito diferentes na diversidade. Mesmo assim, a gente verifica uma unidade da cultura nacional brasileira, por exemplo. Entendeu? E aí a sociologia, então, ela vai estudar essas instituições da sociedade. Entendeu? Então, eu acho que qualquer um que pergunta para vocês já sabem responder isso, né? O que se estuda sociologia? Então, deixa eu perguntar, só reforçando a pergunta. O que a sociologia estuda? Olha, eu não estou conversando com menino de primeiro ano, nem de segundo ano. Estou perguntando para menino de terceiro ano, que já teve essa disciplina pelo menos 2 anos da vida. E aí eu pergunto, o que a sociologia estuda? A sociedade. Feito. Relações com os indivíduos. Desculpa, eu não entendi esse aí. Relação entre os indivíduos? Isso. Certo. Interação social, interação social. Interação social, perfeito. Mas eu gostaria que nós chegássemos numa palavra um pouco mais que abrange tudo isso. Ou uma palavra que é um pouco mais Cultura? específica. Hã? Cultura? Também. Tá muito. Tá tudo. Ninguém falou nada Ah, forte aqui. Só que eu estou pensando uma também. palavra, eu queria que vocês entendessem essa palavra, que é aquela chave que é a sociologia. Sabe por quê? Porque a cultura também é estudada por uma outra ciência social chamada antropologia, entendeu? E também é estudada lá. Então não é um diferencial só da sociologia. Aí esse ponto que eu queria que nós chegássemos. Lorena, parece que você falou uma coisa, eu não peguei direitinho. Estudo do indivíduo na sociedade? A ética. Rafaela falou, eu não entendi, o áudio não ficou tão legal. Você podia repetir? Estudo do indivíduo na sociedade. É isso, está totalmente certo. Mas. Os aspectos econômicos também, professor? Aspecto econômico? Isso. Claro, claro, sim. Mas aí tem uma palavrinha que é chave, que determina a relação dos indivíduos. Uma palavra-chave que determina a economia, a relação econômica. Essa palavra-chave. Interação Ética? O que determina essa interação ética? O que acontece para que nós pensemos uma ética e vivemos uma ética? Da onde sai essa ética? A pergunta é, na verdade, é essa. Da onde sai essa ética? Isso eu estou perguntando o que vocês imaginam, tá? Não estou nada sabatinando assim, no sentido de falar que está certo ou errado, não. Só pensando mesmo aí. Vem da educação de casa, né? Dos pais. Processos sociais? Lá em casa você aprende a ser ético? Certo. Na igreja você aprende a ser ético? Na escola você aprende a ser ético?
qual que é o nome que a gente pode dar para casa, que é a família, o nome que a gente dá para igreja ou religião, o nome que a gente dá para escola, são o quê? Instituições. Aí, a palavra é essa, gente. Não fuja dessa palavra mais. Sociologia estuda as instituições da sociedade. E essas instituições da sociedade, nas suas mais variadas formas, determina como que o indivíduo vai se relacionar eticamente, como que o indivíduo vai estudar, o que que ele vai aprender, qual que é a função da família, qual que é a função da polícia, qual que é a função do sistema jurídico, qual que é a função de tudo na nossa sociedade, como é que funciona, como é que funciona a questão econômica, né, financeira, dentro do processo da organização social, entendeu? Então, por favor, se vocês puderem, da agora para frente, sociologia estuda o quê? As instituições da sociedade. Que aí, então, ela vai estudar a escola? Vai. Ela vai estudar econômico, sistema religioso, as várias instituições da sociedade. Então, feita essa primeira apresentação, né, todo o tom da disciplina vai ser por aí. Olha, vocês estão vendo a minha tela aí, não estão vendo? Então, olha os conteúdos aí. Olha lá, o conceito antropológico de cultura. Viu? Vocês responderam a palavra cultura. Então, como é que a gente, na sociologia, vai estudar a cultura? Enquanto uma instituição, certo? E você vive a cultura aqui. Você já pensou em ir assistir uma aula lá no colégio sem farda? Ou sem uniforme, sem o agasalho? Pode até ter pensado, mas você sabe que não pode. Por que você sabe que não pode? Você nasceu sabendo que não podia? Por que você sabe que você, para ir para a escola, para estudar lá, e agora, no caso aqui, online também... Porque faz parte das normas da escola. É regra, se você não entrar fardado ou com um agasalho, você não entra na escola. Justamente. Isso foi imposto pela instituição social, no caso, colégio militar. Entendeu? Então, são determinações da instituição. E você, eu, nós aqui que somos indivíduos, só cabe nós a quê? A cumprir, a obedecer. Entendeu? E aí, a pergunta é, por que será que esse pessoal tudo está cumprindo? Por que as pessoas estão obedecendo? Então, existem motivos na organização da sociedade e no pensamento dos indivíduos que fazem com que as pessoas façam o que tem que ser feito. Que façam as coisas da forma que foram determinadas. Ou então, o que pode acontecer? Se você não quiser fazer, você não faz, não é? Mas o que vai acontecer? Se você não quiser fazer, o que vai acontecer? Você vai ter consequência. Você vai ficar excluído. Vai ser punido, tal, né? E se de tudo mesmo assim você não fizer, o que vai acontecer? Então, Emily, você não está querendo cumprir as regras da escola? Então, você sai da escola. Aí a Emily sai da escola. Eu já estou só discutindo aqui. Sai da escola, agora pronto. Eu vou ficar sem uniforme. Eu vou ficar livre. É eu que vou colocar a minha regra. Aí vai andar um pouquinho, ela vai encontrar outra que está vivendo igualzinho ela. Ou seja, criando uma nova instituição da sociedade que determina que para juntar com ela tem que fazer desse jeito. Aí tá vendo? Mais uma vez agora vai ter uma imposição de uma instituição que determina como que o indivíduo tem que ser, ou como que ele tem que comportar, como que ele tem que agir. Entendeu? Então, ou seja, há alguns teóricos da filosofia que transitou para a sociologia dizendo que não adianta. Você sai daqui e vai para ali, você entra numa instituição social. Você abandona essa instituição, vai para outro lugar, você entra noutra instituição social. E assim, a vida toda a gente está sempre submisso às instituições sociais. E aí nós temos os teóricos mais famosinhos, né? Que seria o Max Weber, o Emile Durkheim e o Karl Marx, que são os mais famosos em estudar esse comportamento, essas interações da sociedade e essas influências que se tem. No caso do segundo ano, especificamente, né,
nós temos um estudo um pouco mais cultural. Nós chamamos isso até de sociologia antropológica, ou uma sociologia da cultura. Como vocês estão vendo aqui, nós temos aqui esses conteúdos, né? Ou melhor, habilidade, que seria, nós temos que aprender o que é etnocentrismo, nós temos que aprender um pouco mais aqui sobre os determinismos biológicos, geográficos e a própria ideia do etnocentrismo. Então, nós, nas próximas aulas, vamos tentar esclarecer alguns pontos relacionados a esses aí, certo? Então, entender principalmente a questão aqui da palavra cultura e da diversidade cultural, né? Então, ou seja, não é uma aula para te ensinar o que é ser brasileiro, não. É para saber o que é ser brasileiro, é diferente do que é ser japonês, e saber que ainda tem o inglês, ainda tem o árabe, ainda tem o indiano, sabe? Ainda tem essa diversidade cultural que é muito rica, né? E também, como eu disse no início, nós também temos uma diversidade cultural interna, uma diversidade cultural dentro do nosso próprio espaço, né? Dentro do nosso próprio grupo, a gente verifica essa identidade cultural. Aí, seguindo um pouco mais, ainda no primeiro bimestre, nós vamos perceber que existe uma das nações no mundo que impõe muito mais, de forma muito forte, a cultura dela para o resto do mundo. Que nação seria essa? E você vai em qualquer país aí no mundo, você encontra traços, ou em qualquer não, em vários países do mundo, em muitos deles, você encontra traços dessa nação imposta lá culturalmente. Que nação seria essa? Estados Unidos. Por que você Muçulmanos? Por que você não tem dúvida, né? Que é o McDonald's, a Coca-Cola, né? O dólar, sabe? São coisas que você vai em qualquer lugar dos cafundó, do Judas no mundo, você vai encontrar pessoas que entendem desses itens, né? McDonald's, Coca-Cola, enfim. Então, isso é tudo fruto de uma coisa que o Adorno, um autor, disse que é a indústria cultural, sabe? Então, é uma determinação, uma imposição, ou melhor, primeiro, é uma fabricação de produtos e itens que acabam sendo impostos no seu país, nos Estados Unidos, e difundida aí pelo resto do mundo de forma bem impositiva mesmo, né? Para as pessoas para serem felizes, ou o melhor refrigerante que tem é a Coca-Cola, inclusive é o mais caro para se comprar, né? E as pessoas não questionam muito e nem reclamam disso, né? Se elas têm condição de comprar uma Coca e lá tem a opção de comprar um Rinco, talvez ela vai comprar a Coca, né? Eu acho que a chance de comprar a Coca é muito grande, mesmo que com a Coca ele compra 2, 3 Rincos por aí. Mas, né, tem alguma coisa que determinou que as pessoas prefiram mais a Coca do que outra coisa, nesse sentido aí. Então, e outra questão, né, que para que essa indústria venda seus produtos, precisa da mídia e das comunicações de massa, que pensa que todos nós queremos a mesma coisa e fazem toda aquela propaganda e todos nós acabamos querendo comprar essa mesma coisa e consumir essa mesma coisa. Então, é mais ou menos nesse ponto aí. E aí, no segundo bimestre, a gente vai passar um pouquinho para a questão da política, certo? A questão do Estado, poder, e aí vai ser um momento que vai quase que estar de acordo com um assunto lá da filosofia, né? Que vai tratar o mesmo assunto, só que vai ter um olhar filosófico e o olhar sociológico do mesmo assunto, que vai ver que a questão da monarquia, república, anarquia, né? E as questões nesse sentido aí. E após esse momento na política, nós temos um outro contexto, que é a democracia, que aí a participação no poder é um pouco diferente. Então, a gente vai fazer de agora até junho estudar esses assuntos, né? E aí só queria perguntar para vocês, esses assuntos assim, já está um assunto assim que a gente conhece, ou, professor, nunca vi falar nesse assunto que está escrito aí. O que você me fala, assim, aquilo que você já sabe ou já conhece mais ou menos? Eu queria saber disso, né? Aquilo que você já sabe, e saber também aquilo que você não sabe de jeito nenhum. Alguém poderia se manifestar? Eu acho que o Jairo, ano passado, ele mexeu muito com esse negócio de república, forma de governo. A gente trabalhou muito isso, mas, tipo, ainda tem que melhorar mais, né?
Vocês estudaram em atualidades ou o que era lá? A gente estudou em atualidades, a gente também estudou em cultura, acho que foi cultura goiana ou história, não sei. Eu acho que assim, eu particularmente só a anarquia que eu não tenho nenhum conceito nem nada. Mas quando você escuta a palavra, isso é uma anarquia danada, o que você pensa que é? É uma coisa boa ou uma coisa ruim? Coisa ruim. Se tem a monarquia, nós vamos explorar isso, claro. Se tem a monarquia, mono, que é o governo de um, tem do outro lado a democracia, que é governo da maioria. A anarquia é governo nenhum, é não governo, não poder. A pessoa anarquista é aquela pessoa que se governa. Não aceito você mandar em mim em nada. Não aceito o rei mandar em mim em nada. Não aceito o presidente mandar em mim em nada. É uma anarquia. Não poder acima de mim. Aí quem gosta muito de poder, quem gosta muito de impor poder, acha que a anarquia é uma bagunça, né? Acha que a anarquia é uma coisa errada. Mas é só uma ideia mesmo, né? Então, enfim, gente, alguém mais gostaria de comentar, além da Amanda? O que vocês sabem, né? O que você lembra, mais ou menos, que seja, ou aquilo que você não sabe, aquilo que você ainda nunca viu falar? É a mesma coisa, professor. Tem mais ou menos as formas de governo, república, monarquia. Só anarquia mesmo que nós não estudamos muito. Certo. Então, vai ter oportunidade disso ainda no segundo bimestre, especificamente. E aí, como eu disse, a gente vai ver isso mais ou menos casado com as aulas de filosofia. A filosofia vai estar tratando mais ou menos o mesmo assunto, né? Isso é só uma passagem, veja bem, porque aí vai terminar com democracia moderna, né? Então, as formas de governo, as formas de estabelecimento do governo no tempo presente, né? Então, por exemplo, lá nos Estados Unidos, nós tivemos um novo presidente, assumiu agora dia 20, né? Dia 20 de janeiro. E aí, ele é um democrata, né? Nos Estados Unidos, nós temos, parece que 5 partidos políticos apenas. Então, nos Estados Unidos, nós temos 5 partidos políticos. Você sabe quantos partidos políticos tem aqui no Brasil? Meio mundo de partido. Meio mundo? Então, cadastrados até as últimas eleições, tinha 35, e aí já para a próxima nós vamos ter 52 partidos, que está em processo de transição aí. Então, pensa, é partido para tudo quanto é coisa que você imaginar de pensar, você pode filiar aquele partido político e eles vão defender aquela coisa que você quer. Nos Estados Unidos tem só uns 5, mas na verdade, expressivamente, são só 2. Só 2. Porque os outros 3 é coisa de 2%, 1% de representatividade, é quase nada. Então lá tem democratas e republicanos. O último presidente, o Trump, era republicano, né? Então agora ganhou a oposição, que são os democratas. Que aí o Biden é democrata e está, então, seguindo o presidente antes do Trump. Alguém lembra o nome do presidente antes do Trump nos Estados Unidos? Era um democrata também. Era o Obama? Era o Obama e o Biden, que é o presidente hoje, era o vice-presidente do Obama lá naquele momento, entendeu? E agora passou o Trump, presidente, e aí o vice do Obama candidatou agora, que é o Biden, e ganhou a presidência. Então nós temos agora um novo democrata no governo. E aí o que acontece? A gente pergunta o que é ser democrata? O que é ser republicano? É um tema que nós vamos estudar em política aqui para entender o que é direita, o que é esquerda, por exemplo, na representação política, entendeu? Que é muito mais do que falar que é PT, falar que é PSOL, falar que é DEM, falar que é PSDB, é muito mais que isso, né? Uma concepção de ideia mesmo, que começou lá na Revolução Francesa. Professor, Sim. então nós vamos falar sobre Thomas Sowell ou não? Sobre quem? Thomas Sowell, ele escreve vários livros falando sobre direita e esquerda. Sim, não é especificamente esse autor, eu não estou com ele especificamente, mas aqueles que discutem a diferença entre direita e esquerda lá na Revolução Francesa, que se estabeleceu os partidos hoje, direita e esquerda, né, por exemplo. Então Mas Burke será um deles?
Mas a ideia é a mesma. Oi? Então, Burke vai ser um deles? Bourdieu? Edmund Burke. Ah, Paine, Thomas sim, Paine. sim. Todos Legal. eles, né? Todos eles. Não sei se vai ser com a profundidade que você espera, né? Por conta do nosso tempo aqui, que é muito curto, né? Mas são todos eles que fundamentaram um tipo de Estado, né? E o estabelecimento do poder para dar resultado no avanço da sociedade. Entendeu? A gente estuda uma faculdade chamada ciência política, por exemplo. É uma ciência social, que estuda todos esses caras que você falou aí de forma muito interessante. Na sociologia do ensino médio, no segundo ano, em um bimestre, você teria que estudar tudo que se estuda numa faculdade de 4 anos, entendeu? Então, ou seja, a forma aqui é bem mais direitinha, pensando no Enem, né? Pensando nessas questões aí sociais que caem no Enem, pensando nessa formação de vocês mesmo, que a gente vai estar trabalhando alguns pontos, certo? Bom, feita essa parte, nós estamos agora concluindo, então. Falei do professor, falei da disciplina, né? Agora a gente entraria no tema da aula de hoje, propriamente dita, certo? No tema da aula de hoje. E aí vocês vão voltar aqui, olha, no próprio blog, voltar na página inicial do blog, e aí nós vamos entrar na aula de hoje, imaginação sociológica. Então, chamando a atenção de vocês para pensar que tem uma imaginação diferenciada, que é a imaginação sociológica, certo? Então, aqui está aqui o horário da aula. Isso aqui vai servir bem para vocês, por exemplo, quando precisar de fazer uma atividade atrasada ou qualquer coisa assim, você vê lá no calendário quando a aula aconteceu, né? Você veja aqui também o número da aula, né? A aula 1, que foi no dia 25/1, certo? E logo depois a gente vai colocar aqui também, essa gravação feita, certo? E aí você veja aqui, olha, o que nós temos para hoje, né? O nosso objetivo aqui, introduzir a disciplina Sociologia para a terceira série do ensino médio e, para tanto, nos serviremos de aula expositiva olha o erro ortográfico, tem coisa de golinha, para apresentar o plano da disciplina e discutir sobre o conceito de imaginação sociológica, certo? Então, eu acabei de mostrar para vocês o plano da disciplina, depois vocês podem voltar e olhar um pouco mais de cuidado. E agora, então, a próxima parte, que é falar com vocês sobre o conceito de imaginação sociológica, certo? Nas aulas de sociologia, o senhor vai focar também mais nas questões que caem no Enem? Isso é uma coisa do terceiro ano, né? Vira e mexe, a gente vai estar mexendo com questão do Enem. Então, isso faz parte. Nas provas, avaliações todas vão ser, então, retiradas de lá também, né? Das aplicações do Enem. Então, acaba que a gente tem que fazer isso. É uma coisa do momento mesmo. Mas também não é só isso, tá, Ana? Também não é só isso, porque a gente também precisa desenvolver o conceito, o conteúdo da disciplina, né? E aí fazendo isso, você vai poder usar no Enem e em qualquer outro lugar da sua vida, né? Então, ou seja, nós não vamos dar aula para o Enem, nós vamos dar aula de sociologia. E a sociologia que a gente vai trabalhar também serve para o Enem, entendeu? Mas não só para o Enem, não só focado lá. Deixa eu só perguntar uma coisa aqui. Caiane, você veio de outra escola e está chegando agora no Ariston? Como é que é? Isso, exatamente. Da onde você veio? Eu vim do Magalhães Seixas. Da onde? Piranhas, Goiás, Magalhães Seixas. Francisco Magalhães Seixas. De Piranhas? Isso. Ah, certo. Bom, seja bem-vindo. Obrigada. Tem alguma outra pessoa novata aqui? Heitor? Eu também. Tem alguns. Eu também, professor. Lorena, você é novata? Sim. Da onde você veio? Eu sou de Aparecida. Vai de Goiânia? Aparecida de Goiânia. Certo. Uhum. Bem-vindos, então, todos vocês. E Heitor, você veio da onde? E Caiapônia. Caiapônia. Vocês estavam no Monte Serral ou no Previsto? Monte Serrado. Certo. Bem-vindo também. Então, senhores e senhoras, vamos então passar para essa parte aqui. E aí eu queria que a gente fizesse essa parte aqui primeiro, com uma participação de vocês, sabe? Com base em
vocês vão vão olhar para uma imagem lá, certo? E olhando para essa imagem, lá está dizendo um fato. Ocorreu um fato lá. Uma situação ocorreu. Por que essa situação ocorreu? Explica para a moça. Tem uma moça lá que está sofrendo por um problema que foi causado na vida dela, na situação que ela fez. Aí eu queria que vocês explicassem em breves palavras, né? Que aí a gente vai analisar e eu tentar explicar essa questão da imaginação sociológica para vocês aqui, a partir daquilo que vocês falarem para ela. Então, aonde está essa tarefa? Está lá, no link que você entrou para pegar o link da aula, você entra no link, rola a página até aqui embaixo, olha só. Atividade avaliativa, tá vendo? Aí você vem aqui, ó, clique aqui para realizar a atividade avaliativa desta aula. Aí você clica aqui e coloca lá o nome, põe lá a turma direitinho, né? E responde lá a questão que está posta. E aí eu vou transmitir aqui depois o que vocês escreverem e tentar explicar para vocês esse ponto da imaginação sociológica. Compreenderam? Professor, já respondi ela. Tão rápido, mas tudo bem. Então, como eu estou te dizendo lá, explica para a menina, fala para a moça, explica para ela o que pode ter acontecido. O que você acha que aconteceu, na verdade? O que foi o seu problema, moça? Por que você teve esse defeito aí no seu serviço? Eu coloquei, eu posso falar que eu coloquei, professor? Pode, fica à vontade. Eu coloquei que ela não utilizou todos os ingredientes necessários para o bolo crescer. Certo. Então, a imagem em questão é essa, né? Meu bolo não cresceu. E agora? Né? Claro que nós não estamos pedindo aqui para vocês falarem para ela como ela vai corrigir isso, não. Porque já está feito o erro está feito. Né? Já está, não deu certo. Agora, você pode, no máximo, explicar para ela os motivos de não ter dado certo. A Ana Carolina já colocou aí. Então, faltou ingrediente. Algum ingrediente aí você não usou. Responde, Thiago. Ótimo. Tem alguém que não conseguiu chegar lá onde tem que responder? Já vão entendendo que essa é a forma que a gente vai fazer basicamente todas as nossas tarefas. Nós vamos usar esse sisteminha aí, tá? Que aí você viu lá que pega seu e-mail, pega seu nome, pega sua turma, né? E a gente vai avaliar a partir daquilo ali. Só vou dar um tempinho para o pessoal participar direitinho aí, para a gente... Ah, mas... Peraí. Eu acho que acabou. Que hora que termina nossa aula aqui? Professor. Acabou o tempo. Professor. Acabou o tempo, viu, gente? Sim, Amanda. A resposta eu vou falar no sentido como se eu estivesse falando com ela ou normalmente, assim? Explicando para ela. Sim. Ok. Pessoal, nós vamos ter que encerrar agora e vamos encerrar com essa atividade e eu fico comprometido que na próxima aula a gente retoma a partir dessa atividade e segue, tá? Então, ó, um prazerzão reencontrar muitos de vocês, um prazerzão conhecer novos vocês, né? E que a gente possa, então, ter muito sucesso aí nesse trabalho, né? E até a próxima aula, nessa semana ainda, vai ser de filosofia. Bom dia a todos, tá?